Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e nesse vídeo vamos voltar com o quadro Os Clássicos do Pensamento Político. E o autor que eu trago hoje para vocês é o inglês Thomas Hobbes. Para começar a nossa conversa, vamos entender um pouquinho quem é, ou melhor, quem foi Thomas Hobbes. Hobbes nasceu na Inglaterra no ano de 1588, filho de uma família tradicional, sempre teve acesso à melhor forma de educação na época, de tal forma que com apenas 15 anos ele já traduzia obras do grego antigo para o inglês. Um exemplo disso foi que ele foi um dos primeiros a traduzir as obras de Eurípides. Estudou na Universidade de Oxford, ainda hoje uma das universidades mais tradicionais do mundo, naquela época nem se fala, e com uma formação assim ampla ele trabalhou para as melhores famílias, para as famílias mais ricas da Inglaterra, viajou por toda a Europa, conheceu autores e filósofos importantes da época, como por exemplo Galileu Galilei, e inclusive viveu bastante tempo, viveu até os 92 anos, o que obviamente para os padrões de 1500, 1600, é muito. E esse tempo todo permitiu que Hobbes escrevesse obras muito importantes. Entre elas, a obra do Cidadão, de 1642, e a obra que nós vamos falar hoje nesse vídeo, o Leviatã, de 1651. E o que Hobbes pensa nos seus livros? Qual é a filosofia política de Thomas Hobbes? Vamos lá, para entender a ideia de Hobbes, nós temos que saber que ele era um contratualista, ou um defensor do contrato social. Isto é, à época, 1500, 1600, havia uma grande discussão na filosofia política que de certa forma ainda existe, que é o seguinte: qual é a origem do Estado? Por que nós, seres humanos, vivemos numa sociedade organizada por um Estado? A resposta encontrada pelos autores contratualistas é que o Estado nasceu através de um pacto social, um contrato social, onde os seres humanos viviam no seu estado de natureza, isto é, na natureza, livres, sem a existência de um Estado, de tal forma que esse estado de natureza humana garantia a liberdade para todos nós, mas também garantia a insegurança, porque afinal de contas, sem a existência das leis, nada nos deixa seguros. E nessa forma, os seres humanos resolvem fazer um acordo, um contrato social, onde cada um de nós abre mão de parte da nossa liberdade, em troca entregamos essa liberdade a um governante, a um Estado, a um representante do Estado. Em troca disso, esse Estado deve garantir a nós segurança, garantir a ordem e garantir a nossa integridade. Ou seja, no estado de natureza humana, vivemos em plena liberdade. No entanto, não temos segurança. Com a criação do Estado, através do contrato social, a gente perde parte da nossa liberdade, mas passamos a ter, pelo menos do ponto de vista teórico, um pouquinho mais de segurança. E nesse momento, o pensamento de Hobbes e de outros contratualistas é muito interessante, porque ele vai inverter a lógica do pensamento aristotélico que predominava até o momento. O filósofo grego Aristóteles defendia que o ser humano era um animal social, um animal político por natureza, ou seja, viver em sociedade faria parte, então, da nossa natureza. Hobbes diz que não. Na verdade, Hobbes vai ter uma visão muito mais, digamos assim, negativa do ser humano. Segundo ele, nós, no nosso estado de natureza, somos inclinados à inveja, ao ódio e, obviamente, à guerra. Disso decorre uma das frases mais importantes e tradicionais do pensamento de Hobbes, que, sem sombra de dúvida, você já ouviu ela em algum lugar. Diz Hobbes: o homem é o lobo do homem, vivendo uma guerra de todos contra todos. Com essa frase a gente já consegue entender que a natureza humana não é tipicamente social, mas que nós somos muito mais voltados à guerra, à beligerância e ao comportamento agressivo. Por isso, sem o Estado, predomina a insegurança. Uma outra passagem do Leviatã explica bem isso para nós. Abre aspas para Hobbes. Pertence a cada homem só aquilo que ele é capaz de conseguir e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. E esta é a condição miserável que o homem realmente se encontra. Obviamente, se nós nos encontramos numa condição miserável, de medo constante, de insegurança constante, como a gente resolve isso?
E é nesse momento que vem a criação do Estado, o contrato social que cria o Estado e o Estado que passa a assumir o papel de garantir a nossa segurança e garantir a nossa vida. Mas para isso, Hobbes vai além e vai descrever qual é esse modelo de Estado. Hobbes aparece como um dos primeiros grandes teóricos do Estado absolutista, ou seja, daquele modelo de Estado que o poder absoluto se concentra na mão de poucas pessoas ou mesmo na mão do rei. Diria Hobbes, o Estado deve ser um Leviatã, com poder absoluto para controlar a vida e a morte das pessoas, de tal forma que um Estado Leviatã, e aí Hobbes apela para a metáfora bíblica do Leviatã, o monstro marinho que metia medos em todos, vai deixar claro que um Estado que consiga controlar as pessoas pela ordem, pelas leis e pelo medo das punições, vai ser um Estado que vai garantir a ordem e a segurança, porque afinal de contas ninguém vai questionar um Estado Leviatã. Vejam também o que escreve Hobbes. Os pactos sem a espada são apenas palavras, não têm a força para defender ninguém. Ou seja, o Estado precisa criar as leis, mas precisa ser severo na hora de aplicar as leis, porque apenas através do peso da espada do Estado é que seremos capazes de proteger as pessoas. E aí você poderia estar se perguntando, professor, então esse Estado absolutista significa dizer que o rei pode fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser, como quiser? A resposta para isso é não. Novamente, o Estado nasce através de um contrato social, onde eu abro mão da minha liberdade em troca de segurança. Essa minha liberdade é entregue a um rei, a um governo absolutista. Por outro lado, esse governo absolutista deve fazer o quê? Garantir a minha segurança, garantir a ordem social. E Hobbes deixa bastante claro que se um governo descumpre isso, se um rei absolutista descumpre isso, ele quebrou a sua parte no acordo social, ele quebrou a sua parte no contrato social e por isso ele pode também sofrer as consequências. Um rei nesse sentido poderia ser desposto, digamos assim. Vejam só, o pensamento do Hobbes é muito interessante. Na época em que ele viveu, predominava a ideia da teoria que legitimava o poder do rei com base em critérios religiosos. Alguns poderiam dizer que o poder do rei na terra era um reflexo do poder de Deus no céu, ou seja, a teoria do direito divino. O rei governa porque ele foi escolhido por Deus para governar. Desafiar o poder do rei, em certo sentido, significaria também desafiar o poder ou a autoridade do próprio Deus. E o que Hobbes faz? O que tem de moderno no raciocínio desse autor? Ele vai simplesmente deixar de lado qualquer caráter religioso, qualquer caráter espiritual, digamos assim, para legitimar a autoridade do Estado e vai atribuir essa autoridade do Estado critérios racionais, critérios políticos e vai dizer, olha, não é porque Deus quer que nós devemos obedecer o rei, mas nós devemos obedecer o rei porque esta é a única forma de evitar o nosso estado de natureza, onde o homem é o lobo do homem, que vai gerar uma sociedade caracterizada pela insegurança. Obedecer ao rei, servir ao Estado, é então servir à razão, porque esta é a única forma de nos protegermos diante da nossa natureza, que é isso aí que a gente está vendo, né, ultimamente, essa natureza selvagem. Bom, por isso Hobbes é importante, por isso Hobbes traz um ar de racionalidade a todo o debate político do período renascentista, sendo até hoje um dos autores mais importantes da época, com o livro Leviatã, um dos grandes clássicos da política. Aliás, se você gosta dessa discussão política, filosófica, super recomendado aqui um livro que eu uso direto para fazer meus vídeos, o livro Os Clássicos da Política, do Francisco Wilford. Tá aqui no link, quem quiser comprar e ajudar o canal. E é claro, tá, gente, não posso encerrar esse vídeo sem recomendar muito a leitura do Leviatã. Não é um livro muito longo, não é um livro muito denso, mas é muito importante para entender o pensamento político do século XV e XVI e os fundamentos racionais do Estado moderno. Link também está aqui na descrição. Aliás, falando em link, me sigam nas outras redes sociais, o link está aqui embaixo. E eu quero muito saber o que você pensa de Thomas Hobbes, o que você pensa sobre o papel do Estado. O Estado deve realmente ser um Leviatã? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa um like. No mais, forte abraço a todos e valeu!